ela ficou mais fria com você do nada. Você tá em um relacionamento, tava tudo indo muito bem. Você tinha bastante atenção, tinha bastante carinho, você recebia respostas rápidas no WhatsApp, tinha bastante presença, a pessoa te procurava, mas de repente tudo mudou, ficou bem diferente. Ela ficou mais distante, mais contida na dela e menos presente, ela também passou a te procurar menos. E você não consegue parar de pensar nisso. Por que está acontecendo isso? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou Pedro Paulo, você está no canal Eco de Si e vem comigo! Você começa a mandar mensagens para a pessoa e ela passa a demorar mais para te responder. Ou responde bem seco, ou para de iniciar assunto e começa a diminuir repentinamente vários outros gestos de carinho. Você começa a se perguntar coisas como: o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu errei em alguma coisa? Estou fazendo alguma coisa errado? Será que ela está perdendo interesse em mim? Será que isso é porque eu estou me entregando demais? E sem você perceber, você muda também. Você muda porque isso provoca uma reação em você. Começa a dar vontade de procurar mais pela pessoa. Você começa a reagir mais, tomar mais iniciativas pelo outro para compensar essa ausência, essa frieza momentânea que ele está tendo com você. Uma coisa muito ruim que muitas pessoas fazem em momentos assim é começar até a cobrar o outro. Falando coisas como: nossa, mas antes era diferente. Hoje você está assim e desse jeito. Mas isso não vem de um lugar ruim, não vem porque você é uma má pessoa. Isso vem porque gatilhos ruins da ansiedade foram ativados dentro de você. Gatilhos como o medo da rejeição, do abandono e o medo da solidão. E esse momento, quando isso começa a acontecer, dói muito. Eu sei que dói. Eu já passei bastante por isso e às vezes eu passo ainda. E esse contexto todo internamente em você é muito drenante. Porque você entra no modo de vigília, você começa a analisar muito o comportamento da outra pessoa. E isso vai tirando energia de você, você começa a ficar sem vontade, sem disposição para fazer coisas da sua própria vida. Conforme isso foi acontecendo comigo, eu comecei a me estudar, a ler sobre isso, e eu percebi uma coisa bem importante, foi aqui que mudou bastante para mim. E eu quero compartilhar isso agora aqui com vocês, tá? Que é o seguinte: na maioria das vezes, o silêncio do outro não é sobre você. Eu sei que a nossa ansiedade faz parecer que é, mas eu acredito, na maioria dos casos não é. Muitas vezes a pessoa, o outro, só está lidando com as suas próprias guerras internas, seus próprios conflitos. Sejam eles cansaço mental, a própria ansiedade da pessoa, problemas internos que essa pessoa pode ter, e às vezes está passando por uma fase difícil também. E quando tudo isso vai acontecendo com o outro se retrai, ele se fecha um pouco. E o problema é que a nossa ansiedade interpreta esse fechamento como uma grande rejeição. E aí ela faz com que a gente tente entrar numa guerra para resolver algo que a gente nem começou. Nem foi a gente que causou isso. Foi entendendo tudo isso que eu comecei a mudar a minha forma de lidar, de enxergar essas coisas. E para poder ajudar vocês, eu vou citar aqui 2 pontos muito importantes para vocês também lidarem melhor nessa situação. E o ponto número 1 é respeitar o espaço do outro sem que você se anule. Todo relacionamento funciona assim, é uma troca. Você entrega alguma coisa, um gesto de amor, aí o outro vai lá e retribui para você esse gesto de amor. Pode ser qualquer coisa: carinho, presente, toque, um elogio. Mas quando o outro se encontra nessa situação de estar mais fechado, porque está passando por alguma coisa, ele não consegue retribuir os gestos para você na mesma intensidade que você está dando para ele. E se nesse momento a sua ansiedade faz você aumentar seus gestos pelo outro, aumentar a sua procura para compensar a falta que você está causando em você, isso começa a gerar um desequilíbrio na relação. O outro se sente pressionado, como se estivesse devendo algo para você. Então uma dica que ajuda muito nessas situações, que eu vou dar para vocês, é, em vez de você aumentar esses gestos, você ajusta. Só ajusta. Se você é carinhoso, se você é atencioso, se você é acolhedor, se você gosta de cuidar, você pode continuar sendo tudo isso, mas apenas uma intensidade ajustada que o outro consiga acompanhar. Então é muito importante que você não se anule nesse processo.
Eu até quero pedir para vocês tomarem cuidado com uma coisa, porque tem muito conteúdo por aí quando você começa a pesquisar coisas desse assunto que falam sobre uma narrativa que eu não concordo. Por que eu não concordo? Eles costumam falar para você ficar frio, para você se afastar, para você fingir desinteresse, para você fingir que é uma pessoa mais ocupada, fingir que se importa menos. Mas essa dinâmica toda, que muito conteúdo por aí faz você acreditar que é o certo a se fazer, para tentar recuperar, né, a intensidade, a atenção do outro, essa dinâmica só faz com que você entre em joguinhos na sua relação. Isso cria insegurança no outro e autoanulamento em você. Isso não gera conexão. Então você não precisa virar alguém que você não é, você só precisa criar mais equilíbrio no relacionamento. O ponto número 2 é o alívio de não precisar provar nada. E aqui entra algo muito reconfortante, que é quando você entende que o silêncio do outro não diz respeito a você, alguma coisa muda aqui dentro, fica mais leve. Você para de sentir que precisa agir, fazer alguma coisa para compensar a falta do outro o tempo todo. Você vê que não precisa ficar provando valor para outra pessoa. Você vê que não precisa ficar correndo atrás do WhatsApp, ficar conseguindo resposta imediata, rápida o tempo todo. E toda essa situação facilita você gerenciar mais energia para você mesmo. Vai direcionar mais energia para a sua rotina, para fazer as suas coisas, para cuidar melhor da sua vida, sem ficar só focando no outro. Começa a direcionar energia para a sua própria vida. Então, embora isso seja muito reconfortante, seja algo gostoso de se ouvir, não é uma coisa fácil, tá? Não é algo que você consegue mudar de um dia para o outro. Só de você adquirir esse conhecimento você vai mudar e pronto. Não é assim. Isso é um processo, é prática, é repetição. É você ali todo dia tentando aprender a lidar com a sua ansiedade aos poucos, devagar. Não precisa ter pressa. Principalmente nesse começo, todos os dias a sua ansiedade vai tentar aparecer, vai tentar te puxar de volta para esse padrão antigo. Só que diferente de antes, agora você sabe que você não precisa se preocupar, que tá tudo bem. Não tem por que se desesperar. Ah, mas e se no meu caso for diferente? Se for uma exceção nessa regra? E se no meu caso a pessoa realmente tá se afastando porque tá deixando de me amar, porque não me quer mais, porque pretende no futuro se desligar de mim? Isso é uma possibilidade, pode até acontecer. Mas nesse caso, seguindo as dicas desse vídeo, você vai estar sendo você. Com muita leveza, sem se anular. Você vai estar mostrando honestamente o seu jeito, quem você é. E se mesmo assim, com tudo isso, a pessoa decidir se afastar de você, se decidir se desligar, pode ter certeza que isso diz muito mais sobre ela do que sobre o seu valor. Vai doer? Vai sim. Se isso acontecer, você vai sofrer e deve sofrer. Mas olha, isso também é um presente, porque isso abre espaço para outra pessoa no futuro entrar na sua vida e essa pessoa ser alguém que se conecte e goste de quem você é. Então, se tudo isso está acontecendo com você agora, calma, respira. Você não precisa correr atrás de cada silêncio do outro. Não precisa ficar se provando o tempo todo. Agora você pode só continuar sendo você e dessa vez com mais consciência. Então, nem todo silêncio é rejeição. Às vezes é só a vida do outro acontecendo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir com muito carinho para você se inscrever no canal e deixar o like para me ajudar. E pode ter certeza que eu vou continuar trazendo reflexões como essa aqui. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!